graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Essa semana estaremos começando nossa semana de oração. Tenho certeza que você irá sentir a presença de Deus aí com você, como nós já estamos sentindo aqui. Queremos aproveitar para agradecer a você que tem participado e acompanhado as nossas lives, os nossos trabalhos e que sempre estão ligadinho e conectado conosco. Sei que será uma semana abençoada para o povo de Deus, pois sabemos das dificuldades em que as famílias têm passado, do isolamento social, da situação atual em que o país tem passado. Mas eu creio que se todos juntos em oração clamarmos a Deus pela sua misericórdia, o poder e amor dele é superior para nos sustentar e nos dar forças para continuarmos firmes, construindo e trabalhando para a sua obra. Aqui você pode enviar seus pedidos de orações para que possamos interceder juntos pela família, enfermos, livramentos que Deus tem nos concedido, pelo emprego, por tudo que você, meu amado irmão, estiver necessitando ou agradecendo. Compartilhe aqui conosco. Como diz a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios 10:31. Assim, quer você coma, bebam ou façam qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Então corre, convide sua família para juntos, nesse momento, recebermos a bênção do Senhor em nossas casas, através da palavra que será ministrada agora. Segue aqui conosco. Olá, irmãos e irmãs da IPI de Aruana, aí em Aracaju. Sou o pastor Rafael Cuba, aqui da primeira IPI de São Caetano do Sul, Grande ABC Paulista, na região da Grande São Paulo. E é um privilégio estar conversando com os irmãos nesta hora para compartilharmos a palavra do Senhor. E nós iremos conversar a pedido da reverenda Ana, nossa maninha querida e amada por todos nós. Iremos conversar sobre a oração. Mas antes de nós meditarmos na palavra, eu quero orar com vocês. Baixe tua cabeça, feche seus olhos, vamos orar para recebermos a palavra do Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças por este dia, te damos graças porque o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas. E pedimos agora, Pai, que o Senhor abra os nossos corações e as nossas mentes para que possamos receber, ó Pai, a tua palavra e praticar, Senhor, nas nossas vidas. Use a minha vida, que eu seja tão somente um instrumento nas tuas mãos e que a tua palavra lida nesta hora encontre espaço nos nossos corações e ilumine as nossas mentes. É o que te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo de aprendizados nas nossas vidas, um tempo de reflexão, um tempo de mudanças profundas e significativas nas nossas rotinas, nas nossas vidas. E certamente nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos sendo relembrados aquilo que é importante e vital para as nossas vidas. Dentre várias coisas que nós estamos sendo relembrados, uma delas é a nossa espiritualidade, o nosso tempo com Deus. Esse tempo tem nos revelado, talvez, o quanto nós estávamos distantes de Deus. Eu não sei aí em Aracaju, mas aqui nós vivíamos e ainda vivemos de forma diferente, mas ainda vivemos uma vida louca, corrida, correndo atrás do vento, preocupado com as vaidades da vida, coisas que nos distanciam de termos um tempo com Deus por meio da oração e de nutrir uma espiritualidade com o Pai. E esse tempo veio a nós como um raio, de repente, sem avisar, e modificou, como eu disse, a nossa maneira de viver, e nos trouxe angústia, sim, incertezas, medos, mas trouxe também um importantíssimo e rico tempo de reflexão para nós nos reavaliarmos, olharmos para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para o nosso tempo com Deus. Trouxe também um tempo para que nós nos desacelerássemos e pensássemos um pouco sobre a vida, refletíssemos um pouco sobre aquilo que realmente importa e traz sentido para a nossa existência. Nesse tempo nós fomos relembrados, e nós conversamos aqui já na igreja, da importância
de estar com a família. Nesse tempo nós somos relembrados da importância de ter tempo de qualidade com a família, porque antes a gente vivia um tempo corrido, não tinha tempo nem para ficar com a família direito. Fomos relembrados da importância de se fazer presente na vida de alguém, mesmo agora, privados de dar um abraço, mas ligando, conversando, sendo um apoio na vida do outro num tempo tão difícil que todos nós temos enfrentado. Além disso, problemas sociais que sempre se fizeram presentes, sempre estiveram presentes nas nossas estruturas, como a fome, a desigualdade social, o racismo, a violência contra a mulher, o abuso infantil, saltaram aos nossos olhos e nos deixaram ainda mais perplexos e atemorizados diante de tudo que temos presenciado. Parece que esse tempo tem feito a gente frear um pouco e observar a vida, observar aquilo que está à nossa volta, dar importância no tempo de família, mas também refletir sobre as nossas vidas, como pessoas, como comunidade de fé, como igreja, aquilo que temos sido até então. Portanto, queridos irmãos e irmãs, diante de um tempo tão difícil, um tempo tão angustiante, um tempo onde a maldade impera e as injustiças saltam aos nossos olhos, como eu disse, diante de um tempo tão sombrio e angustiante e incerto para todos nós, onde buscar forças para que a nossa espiritualidade reacenda? Onde buscar forças para que nós ganhemos força, para crescermos como pessoas e sermos servos e servas do Senhor ainda melhores e cheios de disposição? Onde buscar forças? Há uma ferramenta que nos fortalece e nos capacita para vivermos de maneira abundante em todas as circunstâncias, inclusive e principalmente em circunstâncias angustiantes e incertas, como essa que nós temos vivido nesses dias. Há uma ferramenta, queridos irmãos e irmãs, que nos auxilia no nosso crescimento espiritual e nos ajuda a sermos pessoas melhores. Pessoas que não se preocupam consigo mesmas, mas que ao se fortalecerem, são usadas de maneira sobrenatural por Deus onde quer que estejam. Nós estamos falando da oração. Estamos falando da oração. Uma ferramenta importantíssima para as nossas vidas, para nos fortalecermos, e nós vamos conversar sobre ela. Mas uma pergunta inicial se faz necessária. Por que devemos orar? Devemos orar porque, queridos irmãos e irmãs, a oração nos aproxima de Deus, nos fortalece e nos prepara para enfrentarmos as dificuldades da vida. Dificuldades essas que se fazem presentes e que se farão presentes, porque Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições. Queridos irmãos e irmãs, a oração é a arma mais poderosa do cristão. Orar é muito importante para a vida espiritual, para o fortalecimento da nossa vida em dias difíceis como esse que nós temos enfrentado, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, vai nos dizer que de todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal delas, porque nos conduz a uma comunhão perene, a uma comunhão eterna com Deus, nosso Pai. De todas as disciplinas espirituais, o estudo da palavra, o jejum, a simplicidade, a comunhão, que ele trabalha no livro, a oração é a principal, porque ela nos conduz com uma comunhão com Deus, uma comunhão eterna com o Pai, que nos fortalece e nos conduz a viver, independente das circunstâncias, uma vida abundante na presença de Deus, nosso Pai. Ele diz ainda que a oração, quando feita de forma verdadeira, ela cria uma nova vida e muda a vida. A oração feita de maneira correta e verdadeira, ela modifica, ela cria uma nova vida e muda as circunstâncias da nossa vida. E diante de um tempo como esse que nós temos vivido, a oração certamente, queridos irmãos e irmãs, é a principal ferramenta para alcançarmos as mudanças que tanto temos sonhado,
tanto no nível pessoal quanto no nível social, como comunidade. A oração certamente é a principal ferramenta para enfrentarmos toda e qualquer circunstância, por mais difíceis que pareçam, por mais impossíveis que pareçam. A oração nos fortalece para vencermos toda e qualquer circunstância. Mas muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, parece que a gente esquece, é ou não é verdade? Esquecemos de utilizar dessa importante ferramenta. Nos entregamos às correrias da vida, ou até mesmo nos entregamos às circunstâncias difíceis que aparecem para nós, e nos esquecemos dessa importante e fundamental ferramenta para as nossas vidas, dessa comunhão com o Pai, através da oração. Alguém disse a seguinte frase: muitas vezes nós esperamos que Deus faça, sem oração, aquilo que Ele prometeu que faria se orássemos. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia contém muitos chamados à oração, incluindo as palavras de Deus a Salomão, conforme registradas no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que nos diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus caminhos maus, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o povo se humilhar, se nós nos humilharmos diante de Deus, e aqui a humilhação é se colocar na dependência de Deus, declarar a sua supremacia e soberania sobre as nossas vidas. Se o povo, se nós, cada um de nós, nos confessarmos os nossos pecados, Deus ouvirá, perdoará os nossos pecados e restaurará as nossas vidas e a nossa nação, independente das circunstâncias que temos vivido. Em Hebreus capítulo 4, verso 16, a palavra nos diz: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. E é isso que a oração faz. Nós recebemos misericórdia e encontramos graça, ajuda no momento oportuno, no momento difícil, no momento angustiante, no momento incerto. A oração, nós nos aproximamos do trono da graça com confiança de que somos ouvidos. O convite é para irmos ao encontro de Deus, nosso Pai, cientes de que Ele quer fazer as coisas boas para os seus filhos. O convite é para irmos ao encontro do Pai, certos de que vamos receber, afinal o Senhor mesmo nos diz: peçam e vos será dado. Então, queridos irmãos e irmãs, diante disso, voltemos à pergunta inicial: por que devemos orar? Devemos orar, como dissemos no início, devemos orar para nos aproximar de Deus, para nos fortalecer diante das circunstâncias, mas acima de tudo, para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. É tempo de orar, é tempo de buscar a vontade de Deus, é tempo de, diante das circunstâncias difíceis que temos enfrentado, nos colocarmos diante de Deus em comunhão com a oração sincera, humilde, para que a vontade de Deus se cumpra sobre as nossas vidas. Na oração nós nos esvaziamos e Deus toma um espaço no nosso coração, aonde há medo, aonde há angústia, aonde há qualquer sentimento ruim, a presença de Deus se faz abundante e nos direciona através do Espírito Santo. Mas como devemos orar? Devemos orar para que Deus cumpra a sua vontade em nossas vidas, e nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Devemos orar para nos aproximarmos de Deus. Devemos orar para sermos fortalecidos diante das circunstâncias difíceis das nossas vidas. Mas como devemos orar? Como aproveitar essa ferramenta para crescermos espiritualmente e sermos usados por Deus em um tempo tão difícil para todos nós? Quero convidar você para que você abra a sua Bíblia comigo, ou acesse a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler
Apenas 2 versos, onde o Senhor Jesus ensina a respeito da oração. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, nós vamos ler o verso 5 e o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E quando orar, entre no seu quarto, feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto vos recompensará. Queridos irmãos e irmãs, Jesus aqui, ele adverte os seus discípulos contra a hipocrisia ao orar. Eles não deveriam se posicionar em áreas públicas ou nas sinagogas, como faziam os fariseus, para que os outros, vendo eles orar, ficassem impressionados pela sua devoção, pelo bonito falar, pela maneira de orar. Queridos irmãos, se o amor pelo reconhecimento das pessoas for o fator que nos leva a orar, que nos leva a estarmos diante de Deus em comunhão, para sermos fortalecidos e para que Ele cumpra a vontade dEle nas nossas vidas, se o reconhecimento das pessoas for o fator fundamental para orarmos e cumprirmos isso nas nossas vidas, então essa será a única recompensa que nós receberemos, o reconhecimento das pessoas, mas não o reconhecimento de Deus. Porque a nossa boca pode até falar, declarar, orar, mas o nosso coração estará distante, porque estamos fazendo isso para mostrar uma falsa devoção, uma falsa adoração, uma falsa piedade, que conversa, que ora, que fala com Deus, mas que não tem a atitude sincera de declarar que Ele é o Senhor soberano e que a vontade dEle deve se cumprir. O texto nos deixa claro, queridos irmãos e irmãs, que o segredo de uma oração respondida é fazê-la em secreto, não para ser reconhecido. Entra no teu quarto e fecha a porta e orarás ao teu Pai em secreto. E se o motivo sincero da nossa oração for nos achegarmos a Deus, Ele ouvirá e responderá, porque o Pai que vem em secreto nos recompensará. Queridos irmãos e irmãs, isso não significa que nós vamos deixar de orar pelas pessoas, vamos deixar de orar uns pelos outros, deixar de orar enquanto comunidade, ou participar de um movimento de oração que seja, de orarmos em lugares públicos por pessoas e proclamar através da oração o Evangelho de Jesus Cristo. Isso não significa isso, mas significa que, em primeiro lugar, é fundamental para as nossas vidas nos conectarmos com Deus em intimidade, nos derramarmos diante de Deus numa oração sincera, íntima, de entrega total àquele que é soberano sobre nós. E as outras coisas vão acontecer, mas em primeiro lugar a nossa oração, para nos fortalecermos, para vencermos as circunstâncias, a nossa oração ela tem que ser íntima. É eu e Deus. Fortalecimento individual para com aquele que é soberano. Significa que a oração deve ser humilde diante de Deus e diante das pessoas, de coração mais do que com os lábios. A oração ela é entendida se feita com fé em nome de Jesus. A oração deve nos direcionar a um encontro genuíno e íntimo com Deus, nosso Pai. Queridos irmãos e irmãs, muitas pessoas têm terceirizado a oração, como se a própria oração da pessoa, a sua própria oração não pudesse se achegar ao Pai. Mas o véu se rasgou e nós temos livre acesso ao Pai. Nós podemos orar, nos consagrar, entrar no nosso quarto, fechar a porta e nos colocarmos diante de Deus. Nós não podemos terceirizar a nossa oração. Ser aquele famoso crente 6 horas. Vocês conhecem o crente 6 horas? Que é aquele que fala assim:
Irmãos, vocês oram por mim? Não devemos ser assim, queridos irmãos e irmãs, mas devemos ser aquele que se coloca diante de Deus, que no seu íntimo abre o coração e sabe que o Senhor ouve. Além disso, tem se usado da oração também, queridos irmãos e irmãs, infelizmente, para barganhar com Deus, além da autopromoção como, abre aspas, um verdadeiro adorador, para que seja apenas reconhecido pelas pessoas. Mas nós não podemos barganhar com o Senhor nas nossas orações, porque Ele é soberano. Independente das circunstâncias que nós temos enfrentado, Ele é soberano. Sejam circunstâncias boas, sejam circunstâncias ruins, na nossa oração devemos nos colocar diante de Deus para que Ele cumpra a vontade dEle nas nossas vidas, porque Ele é soberano. A oração tem o papel principal de nos levar a uma intimidade com Deus. A ponto de que a nossa oração nos eleve como piedosos, mas não uma piedade, uma devoção falsa, não para olharmos para dentro de nós mesmos, mas para, nessa intimidade com Deus, fazermos uma reflexão individual, buscando uma espiritualidade integral, uma espiritualidade verdadeira, e de que através da oração devemos ser reconhecidos por Deus e não pelas pessoas. O pastor Carlos Queiroz, conhecido de todos nós, diz que a oração é uma experiência singular para cada pessoa. Como ela nasce da conexão com o Espírito Santo, para a nossa intimidade pessoal, cada oração apresentará o mistério da singularidade de cada pessoa. Por isso, queridos irmãos e irmãs, ele diz que não é possível criar um arquétipo único e fechado para a oração. Ou seja, não há uma maneira correta de orar, nem palavras corretas de usar, mas apenas uma coisa se faz necessária: um coração disposto a se arrepender, um coração disposto a ser quebrantado de suas convicções e de ser direcionado por Deus, por aquele que é soberano sobre as nossas vidas. Pastor Ed Renekiewicz, um pastor aqui de São Paulo, da Igreja Batista Água Branca, num artigo na Ultimato, quando ele fala ali da oração simples, também nos chama a atenção para isso ao dizer que as orações revelam o que realmente ocupa espaço nos nossos corações, o que realmente é o objeto dos nossos desejos, o que nos causa esse desejo de orar, o que realmente ocupa espaço nos nossos corações. Diante disso, queridos irmãos e irmãs, a oração é uma oportunidade preciosa para abrirmos os nossos corações em intimidade para com Deus. Mas quando você orar, vai para o seu quarto. O quarto aqui é uma figura de linguagem, uma analogia que o Senhor faz, porque é um lugar de intimidade, um lugar onde nós nos colocamos diante de Deus e quebramos o nosso coração, onde nós somos ali quebrados e somos feito novo, somos um vaso novo nas mãos do Senhor. Nesses dias, queridos irmãos e irmãs, várias são as dificuldades que nós temos enfrentado. As circunstâncias são difíceis para todos nós. Dificuldades econômicas, dificuldades no trabalho, dificuldades na família, dificuldades na igreja. São várias circunstâncias difíceis que nós temos enfrentado. Várias são as angústias que têm invadido o nosso coração. Os medos e incertezas têm se colocado diante de nós. E o Senhor está nos convidando a cada um de nós para que através da oração voltemos a descobrir a nossa humanidade, de nos fortalecermos em Deus para sermos usados por Ele, para enfrentar essas circunstâncias diante de Deus, nos colocando diante de Deus em oração. Nós temos ouvido e visto muitas coisas,
E nós olhamos e julgamos as circunstâncias e as pessoas ao nosso redor. Contudo, nós não temos tomado a iniciativa de mergulharmos em nosso interior, de nos colocarmos em intimidade diante de Deus, de entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e nos colocarmos diante de Deus para que Ele restaure as nossas vidas, restaure todas as coisas. Porque, queridos irmãos e irmãs, se nós quisermos mudar as circunstâncias das nossas vidas, se quisermos nos fortalecer para enfrentar as nossas dificuldades, nós precisamos primeiro olhar para dentro de nós mesmos, nos colocar diante de Deus para que Ele nos molde, colocar diante dEle os nossos lamentos, as nossas angústias, para que Ele nos fortaleça. O pastor Carlinhos Queiroz vai nos dizer também que orar no lugar secreto é a oração confidencial, íntima e pessoal, de modo de que cada pessoa possa se descobrir e se conhecer melhor, pois o Pai nos conhece completamente. A oração no secreto nos fortalece, na intimidade com o Pai nós somos fortalecidos para enfrentar as circunstâncias, para enfrentar os nossos medos, as nossas angústias, para que Deus nos direcione. O nosso Deus e Pai, queridos irmãos e irmãs, inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor, como diz o salmista, para nos moldar e nos direcionar a sermos instrumentos da justiça de seu reino no mundo caído que vivemos. É diante do deserto, é diante das circunstâncias ruins, é diante desse tempo que nós estamos vivendo, que no silêncio da intimidade e comunhão com Deus, que a oração nos fortalece, nos faz melhores para enfrentar essas circunstâncias e sermos também um elo de sustentação para aqueles que têm sofrido. Carlinhos Queiroz ainda nos diz também que diante da perplexidade da vida, diante de tudo que temos visto nesses dias, que tem causado perplexidade para nós, e ele diz, diante da perplexidade da vida, em oração, podemos nos perceber amados e acolhidos por Deus. Mas a oração é mais do que um simples desfrutar da graça de Deus. É um movimento do amor que nos alcançou. É um movimento do amor que nos alcançou. A oração, queridos irmãos e irmãs, certamente é um momento de fortalecimento para as nossas vidas, para que em resposta a essa oração, a esse fortalecimento que Deus nos traz, em resposta à graça recebida, nos tornemos pessoas melhores, com a espiritualidade fortalecida. E é onde também, através da oração, nós aprendemos a amar o outro, a olhar para o outro, a perceber o outro, a ser um instrumento da justiça do reino de Deus que traz salvação, igualdade, paz diante de um tempo difícil que temos vivido, diante de tantas coisas que têm saltado aos nossos olhos, como vimos no início. A nossa oração íntima com Deus deve se tornar pública, não como um instrumento de uma falsa adoração, como vimos há pouco, mas como um testemunho de uma vida marcada pelo amor, pela bondade, pela justiça e paz, sendo sal e luz no mundo. O crescimento espiritual não vem com o saber orar, mas com o saber viver. O crescimento espiritual, o fortalecimento para as nossas vidas através da oração, não vem com o saber orar, mas com o saber viver. A andar com Deus, a sentar com Ele na mesa e desfrutar da sua companhia na intimidade. Mas nós não sabemos fazer isso muitas vezes, esquecemos de fazer isso, como vimos há pouco. E esse tempo tem nos ensinado muitas coisas, como disse no início, dentre elas, de que estamos distantes de Deus em oração. Mas nós não precisamos, queridos irmãos e irmãs, saber orar, precisamos nos dispor a falar, pois nós temos um Consolador, um intercessor que nos edifica e nos modela de maneira sobrenatural e que intercede por nós. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 26, nos diz que, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. As nossas orações, por mais que sejam nossas orações, as nossas palavras, elas sempre são, queridos irmãos e irmãs, e precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém. Nós sempre pedimos e pouco agradecemos. Pedimos para satisfazer os nossos desejos e não pedimos para que Deus cumpra a sua soberana vontade sobre as nossas vidas e nos use conforme a sua soberana vontade. O mesmo Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que intercede por nós, nos direcionando, nos capacitando e nos conduzindo a entender que através das nossas orações, a vontade não é nossa, mas do nosso Deus e Pai. Jesus sabia muito bem disso, queridos irmãos e irmãs, e declarou no seu maior momento ali de angústia e aflição: não seja feita a minha vontade, mas sim o que tu queres. Orando dessa forma, queridos irmãos e irmãs, saberemos que tudo quanto pedirmos receberemos, pois saberemos que a boa, perfeita e agradável vontade do Pai está se cumprindo, e que não importam as circunstâncias, nós vamos vencê-las, porque Deus está conosco, Deus nos fortalece, e o Espírito Santo nos conduz, para que através das nossas vidas, a justiça de Deus também seja evidenciada através do que somos e fazemos. Carlinhos Queiroz diz que no Evangelho a oração tem um papel oposto da oração religiosa. Na religião, oramos para que Deus atenda aos nossos pedidos, mas no Evangelho, oramos para discernir o que Deus está ordenando. Na religião, nós oramos para que Deus atenda aos nossos pedidos, mas no Evangelho oramos para discernir o que Deus está ordenando. Concluindo, queridos irmãos e irmãs, portanto, para todos nós, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, seja um tempo presente que nós estamos vivendo, ou as que ainda surgirem, precisamos nos dispor a irmos ao encontro de Deus, para que Ele cumpra a sua vontade em nós, nos colocando diante dEle com uma oração sincera, íntima, para que Ele quebre o nosso coração, transforme as nossas estruturas, para que na força e na direção do Espírito Santo sejamos fortalecidos e capacitados para sermos instrumentos de transformação aonde quer que estivermos. Porque a oração tem um papel fundamental de nos fortalecer, de nos colocar diante de Deus, mas para que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Diante desse tempo difícil, queridos irmãos e irmãs, coloque-se diante de Deus, no seu íntimo. Coloque-se diante daquele que é Senhor soberano na sua vida, para que Ele te fortaleça em nome de Jesus, para que Ele restaure o que precisa ser restaurado, para que Ele quebre o que precisa ser quebrado, mas para que a vontade dEle se cumpra e para que você seja, em nome de Jesus, um instrumento nas mãos do Senhor, na vida daqueles que têm sofrido, na vida daqueles que têm sido deixados às margens da sociedade, para que a justiça e o reino de Deus sejam glorificados, sejam vistos através das nossas vidas. Se quisermos realmente sairmos melhores e fortalecidos dessa pandemia, como muitos têm dito, e estar preparados para enfrentar toda e qualquer circunstância, devemos estar diariamente diante de Deus, no secreto, crescendo e moldando a nossa fé, a nossa espiritualidade com o caráter de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você mais uma vez. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos relembra de que mesmo diante das circunstâncias, por mais difíceis que sejam, devemos nos colocar diante de Ti com o nosso coração quebrantado. Devemos ter uma intimidade contigo, Senhor, para que o Senhor nos modele, para que o Senhor nos quebre, Senhor, nos fortaleça, para que a Sua vontade se cumpra nas nossas vidas, para que sejamos instrumento nas Tuas mãos, para fortalecer aqueles que têm sofrido. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continue, Pai, a nos moldar conforme a Tua santa e soberana vontade. E que a nossa oração, Senhor, que a nossa oração se achegue ao Teu trono de graça.
e que o Espírito Santo interceda por nós, porque não sabemos orar como convém, mas que na força do Espírito Santo o Senhor nos conduza com tua graça e com teu amor. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados, pois fazemos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, obrigado pelo privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com vocês, aí da IPI de Aruana. E que a graça e a paz de Jesus esteja sobre vocês, fortalecendo, guiando e sustentando vocês a todo instante. Amém? Deus abençoe e um forte abraço.